Tranquilidade. Fala, Alonso, como é que tá, meu ídolo? Quanto Tudo na tempo, paz? rapaz. Sempre se fala e nunca pessoalmente, né? É. Eu tô aqui no maior Nunca tinha. guerra quando você falou que era Instagram, cara, porque eu sempre faço live com o celular na horizontal, né? Ainda vertical aqui é uma guerra. Deixa eu pegar aqui alguma coisa, ver se me ajuda, porque eu tenho que botar o carregador embaixo. Não, mas tá bacana aí o cenário, tá bem do jeito que você faz tradicionalmente, assim. Mas o negócio é que. Deixa eu ver se aqui vai. A parte do carregador mesmo, né? Tem que botar o carregador, entendeu? E a gente já se fala há tanto tempo, né? O pessoal que não sabe, eu fiz uma entrevista, eu fiz duas entrevistas com o Alonso, e aí depois disso a gente pegou uma boa amizade, conversar no WhatsApp, trocar ideia, aquela Com coisa assim. Mas certeza. a gente nunca se viu. Você Estamos nunca sempre tinha visto que trocando ideia. eu era um heavyweight, assim, né? Não, tô te acompanhando aí, cara. Tô vendo, pô, vi tua live com o Paulão. Maneiríssimo o teu trabalho aí, cara. Tá de parabéns. Bacana. Arrebentando aí, pô. Aí a galera entrando aos pouquinhos. Pronto, acho que agora foi. Agora fiz um Tranquilo. coxambro aqui. Tá certinho? Tudo certo, pô. Vamos que vamos. Vou falar com o pessoal, né? Quem quiser, que tiver, não segue ainda o canal, entrar arroba MMA Debate Oficial, e também eu vou postar, vou deixar essa entrevista salva aqui no IGTV do canal e vou colocar ela no canal do YouTube também, né? O canal MMA Debate. Assim, falar com o Marcelo Alonso, primeiro, ele sabe disso, né? Da admiração que eu tenho por ele, eu sempre falo isso mesmo nos comentários que eu tenho das entrevistas, quando alguém fala alguma coisa, pô, o Alonso, eu sempre falo da pessoa que ele é desse jeito mesmo, extremamente educado, fala baixo, assim. Acho até que ele é a pessoa que está no mundo marcial que menos combina, né, pelo temperamento, que ele é tão calmo e está nesse mundo cheio de casca grossa, né, assim, eu às vezes fico pensando nisso, um cara tão educado, tão calmo. Até uma pergunta que eu vou te fazer mais para frente, se você imaginava, né, que um dia você ia viver do mundo, assim, desse mundo de cobrir eventos, de pancadaria, essa coisa toda, e você tendo esse seu temperamento tão calmo. Mas, assim, queria te falar que você é o faixa vermelha aí para todos nós, né, que temos canal, que cobrimos eventos, enfim, que vivemos disso, que você foi o pioneiro, e pela sua postura também, há quase 30 anos, se eu não me engano, você começou a cobrir eventos em 91, então ano que vem acho que já vai completar 30 anos, então, assim, falar com você é uma honra pelo seu conhecimento e pela pessoa que você é. Prazer todo meu, Floresta. Pô, que isso. Estamos juntos aí direto. Né? Você, pô, a gente está sempre trocando ideia. Você está sempre sugerindo aí, né, cara? Você começou já a entrevistar todo mundo. Então, pô, eu já tem pessoas que eu entrevistei várias vezes, mas às vezes eu não lembro de algum detalhe. Eu sempre entro em contato contigo, né, cara, para a gente trocar uma ideia. Pô, um prazerzão estar falando aí contigo. E com relação a essa coisa do casca grossa, cara, acho que foi uma coisa meio que natural, né? Por incrível que pareça, você já deve saber disso, mas o nosso meio a gente tem aquele estereótipo, né, do lutador grosseiro e tal. Mas se você for ver ali no coração, os caras são, né, pessoas da melhor qualidade. Na verdade, quando você vai ver os grandes campeões, eles têm as características totalmente distintas do que você imagina que eles são dentro do ringue, né? Ver um Minotauro, pô, o cara é uma dama, cara. Você olhar o Minotauro, tira a figura do Minotauro e vai conversar com o Rodrigo, o ser humano Rodrigo, pô, você diz que ele não é o estereótipo que você tem de lutador, né? É uma pessoa do bem, que ajuda. E tantos outros, né, que você vai conhecer e são pessoas maravilhosas. E uma coisa muito legal da luta, que eu estava até conversando com o pessoal, com os amigos do, do Ru, né, cara, que eles cobrem muito surf, e, pô, eles estavam falando exatamente como encanta essa coisa do MMA, os caras sempre atendem, eles estão bem e tal, e no surf, às vezes o cara nem é um grande campeão, mas é uma marra, é uma dificuldade para chegar no cara, quando você chega, o cara já fala todo afetado, parece um jogador de futebol, né? E a gente no MMA não tem isso, talvez até pela dificuldade do início, né, que os caras passaram lá no início, não tinham muita cobertura de mídia e tal, os caras atendem todo mundo tão bem, não tem poderosidade, independe do número
de assinante do canal, se o cara é o jornalista A ou B, o atendimento é sempre trata super bem, né? A tua postura que vai definir a maneira que o lutador vai te tratar. E você vê aí vários jornalistas que às vezes o cara está começando com um canal ali pequeno, mas o cara tem uma postura muito legal e o lutador abraça, passa a te tratar, até te dá uma preferência de um cara que, né, tenha mais tempo ou tenha mais seguidores. Isso não é o que importa. O que importa para os caras é exatamente o tratamento. Isso é uma parada muito legal, né, que sempre me encantou no MMA e acabou me fazendo seguir por esse caminho também. Um outro exemplo desse tipo de pessoa que tem todo aquele personagem, o Vanderlei, daquele jeitão dele, fazia aquela cara de psicopata, de mal, fora do ambiente ali, ele é uma figura assim, super doce, né? Assim, super agradável, calmo, educado. Então, assim, são tantos exemplos, né? E exatamente como você falou, eu também continuo tendo um canal pequeno, ele tem 10 mil inscritos, mas assim, graças a Deus, eu me surpreendi com várias pessoas, que a grande maioria dos mais de 100 que eu entrevistei, são pessoas assim, que eu consegui fazer amizade. Eu acho que tem muito a ver com o que você falou, né? Como que você leva a entrevista, se você também... Eles gostam muito, quem conhece o assunto, quem estuda, os mestres deles, a árvore genealógica de onde eles vêm, aí eu acho que já faz o lutador ter uma visão diferente da gente. Alonso, falando do seu início, né, para muita gente que não sabe, você é formado em biologia e depois você decidiu atuar como fotógrafo, acho que até mesmo dentro da biologia, né? E depois você começou com a fotografia na parte marcial. Conta um pouco para a gente desse momento que você decidiu sair da biologia, que você era formado e atuava, para ficar só na parte de cobrir eventos, enfim. Pô, rapaz, foi de uma maneira meio que orgânica, meio uma coisa natural, né? Que eu sempre curti muito natureza, então eu ia levando as coisas que eu gosto meio que paralelamente, né? Não vou te falar assim, eu tinha uma visão quando eu tinha 12 anos que eu podia investir em várias áreas. Não, nada disso. Simplesmente eu fazia as coisas que eu gostava. O que eu gostava? Eu sempre fui apaixonado por fotografia. Então eu tinha, quando eu 15 anos de idade, você vê o Rock in Rio, poucas pessoas têm um registro, cara, dentro do Rock in Rio. Eu sou um dos poucos caras que eu conheço, tirando profissionais, óbvio, né? Os jornais estavam lá, mas pessoas dentro do Rock in Rio, por que isso? Porque simplesmente era proibido entrar no Rock in Rio com máquina. Tinha detetor de metal, o primeiro, em 85, aqui do lado da minha casa, né? Hoje em dia virou o Ilhapura, aqui um condomínio gigantesco, mas o Rock in Rio era ali. E, cara, era proibido entrar com máquina de metal. Então ninguém entrava. Na época tinha uma maquininha chamada Love, que era uma máquina de plástico. Eu já era tão apaixonado por fotografia, cara, na época eu só tinha um Olympus Strip, que era uma maquininha simples, mas eu registrava tudo, já tampava. Passei meu aniversário de 15 anos na Pedra da Gávea, né? Então, com 14 anos eu já ia na Ilha Grande, já tinha toda essa ligação com a natureza, já pegava onda desde 12 anos, em suma. Então, eu cheguei no Rock in Rio, levei a máquina Love, cara. Aí registrei, eu tenho fotos graças a... Eu não concebia ir em um lugar e não fotografar, né? E aí, quando eu faço 18 anos, eu resolvi levar isso de uma forma mais profissional, fiz vários cursos de fotografia, aí consegui uma vaga que era dificílima no curso do Senac, que era um curso profissionalizante, onde você aprendia a revelar, a fazer seu laboratório, a fotografar. Era um curso para profissionais, né? Você, para conseguir vaga, era dificílimo. Eu consegui uma vaguinha ali, entrei os 48 do segundo tempo. Aí me apaixonei mais pelo negócio, montei um laboratório em casa e nessa mesma época comecei a treinar jiu-jitsu. Tinha uma academia no meu condomínio, que era o Clube Barra, né? O meu mestre fazia a Copa Atlântico Sul. Comecei a treinar lá, fazer jiu-jitsu e fotografava junto, revelava, mas era mais natureza. Aí meu professor descobriu, falou, fotografa a gente aqui, Marcelo, tal. E aí numa dessas eu fiz a Copa Atlântico Sul, o cara da Kiai precisou e assim eu acabei entrando na luta, meio que na coincidência, fotografando de graça para o meu professor. Aí o cara da Kiai gostou das fotos, pediu para fazer um relatório. E aí, cara, isso foi uma coisa muito curiosa, que como eu treinava, aqueles caras também eram meus ídolos, eu falei, rapaz,
eu comecei a fotografar os campeonatos, ninguém fotografava na época, eu falei, pô, vou vender foto para esses caras. Na época eu já estava aí já trabalhando como, né, como biólogo e tal, né, já dei um pulo aí na história. Mas aí eu saía do meu trabalho na Fundação Biorio, passava nas academias e vendia as fotos. Né? E aí, porra, eu fui me aproximando. De repente, não existia, né, esse tipo de mídia de estar lá pegando informação up to date. Só tinha que ir a Combate Esporte, que saía tipo 4 por ano, 5 por ano. Né? Mas mal ou bem eu era um jornalista, entre aspas, né? Super informado, porque eu estava ali vendendo foto e mal ou bem estava conversando com os caras, fotografando eles, os caras precisavam de foto, eles me chamavam. Então, quando eu vi, eu estava próximo de todos os grandes ídolos do jiu-jitsu ali, né, cara? E aí, com a Kiai, eu me aproximei de todos de maneira jornalística mesmo, que eu precisava estar lá fotografando, escrevendo, e fiz isso com todas as modalidades. A partir da Kiai, eu tenho que fazer isso com Karatê, com Muay Thai, com luta livre, né? E assim a coisa foi naturalmente. Eu acabei virando jornalista de luta. Até mandar um abraço aqui para o Rods Lima, né, o grande narrador do canal Combate, que entrou aqui e mandou um abraço aqui para você. Porra, grande Olha o homem aí, rapaz, grande surfista. Queria ter aquela voz dele, Parece hein? grande. Vozeirão. Porra, rapaz, aquilo ali é brincadeira, parece até mentira, né? Eu reputo a voz dele junto com a do saudoso Luciano do Vale, as duas vozes mais bonitas assim que eu vi de narrador esportivo. Sem dúvida, Rhodes é sinistro, meu amigo. Agora o homem está perdendo. O homem na pandemia não está se aguentando em casa, aí ele está pegando onda, porra, tá pulando de cavalo, ainda está fazendo ciclismo. Isso aí joga nas 11. Fera mesmo. Alonso, pessoal, eu sei que daqui a pouco a gente vai tocar nesse tema, que é que pouco tempo depois desse seu início que teve aquele evento, acho que foi a Copa Company, né, que você cobriu aquele famoso duelo entre o Renzo e o Valide, você, na verdade, você era o fotógrafo do Renzo, né? Mas aí depois você acabou, como o Renzo perdeu, vendendo as suas fotos para o Valide, enfim, e aí teve o famoso encontro seu com o Carson, que ele falou que ele foi vendo o seu book lá de fotos e foi vendo só foto do Renzo, do pessoal do outro lado e falou, pô, que fotógrafo creontão da pesada, né? Essa história é hilária. Conta um pouco pra gente dessa parte e depois uma pessoa, o Léo Santos K, pediu, até me mandou um direct para você contar um famoso caos seu com o mestre Carson, né? Daquela amizade que você teve com ele e da figura irreverente que ele sempre foi. Então, essa história é curiosa, né, cara? Porque meu pai, ele era um grande fã de luta, né? Inclusive, ele que me incentivou a entrar no jiu-jitsu, porque eu fazia judô quando a gente morava em Copacabana, a gente se mudou para Barra em 79, e ele ficou agoniado que eu parei de treinar, né, cara? E aí ele, porra, bicho, tu tem que treinar, tu tem que treinar. Eu fiquei uns 10 anos enrolando, eu gostava de pegar onda e tal, e acabei não treinando, aí fui treinar com 20 e tantos anos, que eu comecei a treinar com 19 ou 20 anos, na verdade. E meu pai era um grande fã do Carso. O cara sempre falava do Carso, que foi no Maracanãzinho e dava volta na luta com o Valdemar, dava volta no Maracanãzinho, sempre contava as histórias do Carso. E eu fui fotografar por Renzo, né, a luta, e porque eu era mais ligado aqui à Barra, ia sempre vender foto na Barra Grace. Né, o Big Red me apresentou o Renzo, o Big Red era um amigo do anglo-americano, me apresentou o Renzo me chamou para ser fotógrafo, eu fiz a foto do cartaz. Né? E aí, só que aí, quando rola a luta, o Valide vence. Aí o Renzo falou, pô, irmão, você desculpa, eu não vou, pô, tinha mais de 100 fotos. Falou, pô, não vou comprar não, cara, eu não vou querer foto de luta. Aí, de repente, ele até pegou uma foto dos momentos dele de vantagem, ali nas costas do Valide e tal, um momento que ele quase pega as costas. Mas, pô, aí o Valide, né? Eu soube que o Valide malhava aqui na Rio Sport Center. Aí eu fui lá um dia atrás do Valide. Falei, pô, aquele Valide, eu lembro que eu fotografei a foto do cartaz, cara. Todo mundo tinha o maior respeito por ele. Quando ele chegou na Barra Grace, o pessoal pedindo para tirar foto com ele. Ele era um cara temido, né? Aquela cara dele. Já tinha lutado com o Eugênio e tal. Pô, cheguei no Valide cheio de respeito, né? Falei, pô, Valide, aí, tô com as fotos lá. Aí ele, tu é o fotógrafo do Renzo? Eu é. Porra, tá. Aí ele olhava, cara, porra, árabe, mão de vaca, né? Não, faz um pacote aí, campeão. Eu, porra, bicho, então 20 por tanto. Ele, porra, beleza.
daqui a uma semana, não sei o quê. Caramba, o cara foi me dando uma canseira, cara. E aí um dia teve uma competição lá no Hotel Nacional, foi quando o Zé Mário Sperry lutou com o Léo Dalla, o Márcio Feitosa lutou com o Wagner Fabiano, grandes lutas, Léozinho também fez uma luta. Eu cheguei lá, porra, o Valide estava com o Carson. Eu falei, caramba, será? Porra, aquele é o Carson que meu pai falava. Aí fui cheio de medo ali, com um pacotinho já pro Valide insistir, né? E aí, Valide, vai querer ou não vai? Aí ele, porra, aí diminui esse preço. Aí nessa eu fui, né? O Carson olhando assim, o Carson aquele jeito dele. Eu não tinha ideia se o Carson era grosso, como o Carson era. E eu sempre andava com o meu book debaixo do braço. Não tinha noção do negócio de rivalidade na época. Aí peguei, dei pro Cássio, falei, aí, porra. Aí o Cássio começou a olhar, né, cara? Quando ele viu só foto da barra, falou, que isso, hein, bicho? Que fotógrafo creontão da pesada, hein? Aí eu falei, porra, bicho, eu fiquei sem graça. Ele viu que eu fiquei tão sem graça ali, queria estar debaixo da terra, que aí que eu vi o coração do Cássio, né? Ele falou, não, tu é creonte, mas tu é gente boa, porra. Aparece lá na academia, porra. É só tu aparecer lá que tu vai deixar de ser creonte. Tem que começar a fotografar a gente também. E aí foi quando eu comecei a ir no Carson também, vender foto no Carson. E era uma das poucas academias que faltava eu ir. Eu tinha até medo de ir lá, cara. Pô, aqueles casca-grossa lá, um troço meio fechado ali e tal, os bichos meio... Né, o pessoal do Carson, quando chegava no campeonato, ficava até um clima meio pesado. Os caras, porra, os kimono mais sujos, assim, mais casca-grossa. E chegou lá, era o contrário, né, cara? Coração de mãe, assim, todo mundo recebendo super bem, porra, Paquetá e, porra, tantas figuras maravilhosas. E passei, curiosamente, depois que eu entrei na tatame, isso acabou, esse encontro com o Cássio acaba sendo um divisor de águas, né? Porque eu, que era ligado à barra, você imagina, eu totalmente ligado à barra, ligado ao Big Red, ao Renzo, vendia foto só na barra. Tenho foto do cachorrão ganhando a faixa azul, pô. No dia que o cachorrão ganha a faixa azul, entendeu? O Márcio Feitosa de amarela. Então, assim, eu tinha entrada, eu era fotógrafo da Barra Grace, do Clube Barra, e vendia ali para a Aliança, para a Nova União. Quando eu entro no Carson e depois eu naturalmente migro para tatame, isso acaba sendo o grande equilíbrio marcial ali jornalístico, porque eu, por ser ligado ao Carson, tá sempre lá, e o Luca, né, era ligado era a revista, a Grace Mag era a revista da Barra Grace, acaba que isso naturalmente acaba sendo um equilíbrio editorial. Por eu ser ligado ao Carso e todas as outras academias, eu passo naturalmente a levar mais para tatame, né, todas as outras agremiações, enquanto a Grace Barra naturalmente é da mais Barra Grace. Né? Alonso, você até citou o nome do Paquetá, o Lucas Maia Kessler fez uma pergunta. Ele perguntou se você sabe daquele acervo dele, dos vídeos, enfim, com quem que tá, se está guardado com a família dele. Você sabe alguma coisa a respeito? Daquele acervo fantástico que ele tem? Boa pergunta, rapaz. Na verdade, esse acervo do Paquetá, o que aconteceu? Ele... Primeiro, né, a esposa dele vendeu para um aluno francês do Rickson Grace. Aí o cara pegou e tal, mas aí o cara viu que talvez não fosse tão simples, né, digitalizar. Já estava quase tudo digitalizado, mas não fosse tão simples organizar aquilo, ganhar dinheiro com aquilo. Aí ele vendeu para uma outra pessoa, eu não sei se é um aluno do Múzio, eu acho que é um aluno do Múzio. E aí, desde então, eu não sei. Todo mundo entra em contato comigo, e eu não sei onde que está o acervo do Paquetá, entendeu? Eu vejo que tem vários canais do Instagram super maneiros aí que ficam botando fotos, vídeos do Paquetá. Eu acredito que essas pessoas tenham alguma conexão com algum aluno. Eu até pergunto sempre para eles, pô, que maneiro esse vídeo e tal. É do Paquetá, entendeu? E aí, mas é estranho, ninguém... Eu não sei literalmente onde está. Eu aconselho sempre que o pessoal fala com o Múzio, que o Múzio é a última fonte que eu tive, o Múzio de Ângeles, é a última fonte que eu tinha do acervo do Paquetá. Mas, Alonso, você esqueceu, né, na hora que você falou como é que você começou seu envolvimento com o Cássio, de contar um caos, dos tantos que você já viveu com ele, um que é especial, que sempre você relembra, você dá risada, enfim. Pô, rapaz, são tantos, deixa eu... Tem que dar uma olhada aqui para não cometer nenhuma injustiça.
É tanta história com o cara, rapaz. Olha, pô, o Carson era tudo, né, rapaz? Onde você chegava no aeroporto com o Carson, dava 2 passos, pô, morria de rir, entendeu? Teve aquele histórico em Abu Dhabi, né, que o irmão do Fernando Henrique Cardoso, primo do Fernando Henrique Cardoso, era embaixador, e aí o cara foi, quando viu o Carson lá, ficou até nervoso. Porra, Carson, meu Deus, sou seu fã e tal. Eu vou fazer um jantar pro senhor, porra, na minha casa, seria uma honra. Eu vi as suas lutas no tempo do Valdemar Santana, o senhor é um monstro. Aí o Carson, aquele jeito dele, né? O Carson, pô, beleza, vou levar uns casca grossa lá para te apresentar. Aí o cara, porra, beleza, imaginou o quê? Vai chegar o Carson lá, né? De repente com a Mauri, levar o Mário Sperry. Cara, o Carson me chega para toda a delegação brasileira e começa a cobrar, falar, ó, bicho, embaixador brasileiro, primo do Fernando Henrique, tem que todo mundo prestigiar. Pô, tu imagina que loucura. Aí ele chega, chama eu, todo mundo. Tinha gente se escondendo atrás do ônibus para não ir, porque ele ficava em cima. Tem que ir, senão vai ser uma grossura. Tem que ir a delegação inteira. Porra, aí o pessoal chega lá, na casa do cara, porra, meu irmão, quando abre, aí ele abre assim as portas, né? Era uma casa gigante, aí o pessoal entrou. Aí a Mauri já manda parabéns pelo seu palácio. Aí o Cássio, cala a boca, poderoso, tá? Aquelas coisas do Cássio. Porra, daqui a pouco, quando entra numa antessala assim, tinha uma foto de uma menina com cabelo comprido, era óbvio, ululante, que era algum parente do cara, né, cara? Aí o Mauri me manda, porra, quem é essa mina? Parece a Medusa. Porra. Aí foi aquela gargalhada geral, né? O Cássio poderoso, cala a boca, filha da puta, aquelas coisas do Cássio. Aí o cara viu onde ele estava se metendo, né, meu irmão? O cara chamou o Cássio para jantar, o Cássio me leva uma trupe de cascas grossas e, porra, faz aquela bagunça. Sensacional. O Diogo Zecchini está perguntando, Marcelo, a gente vê, o pessoal sempre fala do Carson como se fosse um ser diferente, enfim, como quase como uma entidade. Você também acha isso? E eu já vou emendando essa pergunta. Teve a inauguração da estátua dele, se eu não me engano, ano passado, e você até, numa entrevista que você deu para mim, você falou que ficou, sem citar nomes, é claro, você falou que ficou um pouco chateado com algumas faixas pretas que não, naquela vaquinha que teve para poder ser feita esse projeto, que não ajudaram, enfim. Conta um pouco sobre isso. Então, cara, o Cássio é isso mesmo. Realmente, o cara, ele é uma coisa única. Assim, eu nunca conheci ninguém mais carismático que o Carson, né, cara? Eu até conto uma história na Tatame Especial que a gente fez da morte dele, que eu entendi o que era o Carson, e o editorial dessa revista, que é um especial Carson Gracie na morte dele, eu disse que eu compreendi o que era o Carson no primeiro brasileiro de jiu-jitsu de 93, o Mameluque, que ele parou a competição, eu cheguei lá, meu primeiro evento, de repente, aquele cara que para mim era o maior absurdo que ele estava fazendo, parar uma competição, botar todas as faixas pretas no tatame, e o ginásio inteiro gritando rei, 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 Carson é nosso rei. Eu falei, porra, como é que pode? Que meio é esse? Que mundo é esse, né, do jiu-jitsu que aplaude um ser desse, né? E aí eu brinco, eu termino o editorial falando que, pô, eu seria um desses grandes fãs aí do Carson, que exatamente por conhecer o ser humano que ele era. E por conta desse ser humano que ele era, e da simplicidade dele, né, cara, o Carson, ele atraía todo tipo de pessoa, assim. O cara não precisava ter dinheiro, não precisava cor, raça, independente de qualquer coisa. O Carson, se ele sentisse uma energia boa em você, ou se ele quisesse te ajudar, ele ia te estender a mão, né? E isso que gera? O Carson, a veneração pelo Carson, né, é uma coisa gigantesca. Então você vê, pô, nos Estados Unidos, faixa preta, todo mundo que conheceu ele tem um carinho tão grande por ele, que depois que ele morreu, todo mundo se acha meio que, não vou dizer dono, né, mas o Carson é um pouco propriedade de todos. Pô, se eu conto uma história dessa, como eu estou contando aqui, você pode ter certeza que tem, pô, milhares falando assim, pô, mas quem é esse, pô,
Que história é essa, Marcelo Alonso está contando? Não é a faixa preta do Cássio? Como é que ele... Entendeu? Então as pessoas têm um ciúme. É uma coisa, até eu vim a entender que é uma coisa natural do amor, né? Uma coisa que se cria do amor fraterno por alguém que se admira, você ter esse tipo de ciúme. Né? E por isso me incomodou tanto a questão da estátua, né? Que eu vi quando eu fui fazer um documentário sobre o Cássio numa época, muita gente gritou e, pô, mas como? Isso é impressionante. Você vai tocar o nome Cássio, tem 500 mil pessoas que vão entrar, vão querer meter a mão, dizer que eram mais amigo, ou que era mais faixa preta, ou que era mais campeão dele. Então, assim, me chocou muito, né, quando no momento da maior homenagem que esse cara merecia e poderia ter, a baixa mobilização. Né? Quer dizer, era a hora desses todos que fazem isso, quando se fala em Carson, gritam, quase como se o Cássio fosse uma propriedade deles, esses caras chegarem e botarem a mão no bolso, meu amigo. Até porque a maioria deles vive hoje do jiu-jitsu que o Cássio ensinou para eles. Né? Então, porra, não há a menor possibilidade na minha cabeça de entrar. Né? Eu não sou faixa preta do Cássio. Pô, cara, o que eu pude dar para ajudar ali, eu dei, mas eu dei na primeira semana. Quando abriu a vaquinha, eu falei, cara, essa é a maior justiça que pode existir no mundo marcial, uma estátua para o Cássio Lourenço. Então, se eu tivesse 20, eu ia dar 20. Se eu tivesse 15, eu ia dar 15. Se eu tivesse 8, eu ia dar 8. Entendeu? E eu dei o que eu podia. E eu não tenho dúvida, cara, se os faixas pretas todos dele, né, os mais de 100 que ele formou, tivessem essa mesma mentalidade, e os pretas dos pretas, se a gente for chegar nisso, preta do preto, toda a linhagem, são mais de 5 mil pessoas que foram ajudadas, impactadas e vivem hoje em graça ao Cássio Lourenço. Então, como é que pode, cara, a gente passar meses de perrengue, entendeu, para fazer essa estátua chegar na rua e só conseguir por causa do Dan Lambert, o cara da American Top Team que foi lá, meteu a mão no bolso, o cara que talvez nem tenha conhecido o Cássio, ele que meteu a mão no bolso por ouvir o Conan, o Libório, Parrumpinha, todos esses caras brilharam o olho a falar do Cássio, ele meteu a mão no bolso, foi lá e salvou a estátua, entendeu? Então isso me deixou muito chateado na época, porque várias vezes eu falo de história, até o livro mesmo, sobre que teve faixa preta aí que torceu o nariz, contando um monte de história do Cássio. Né? Então, assim, eu acho importante pontuar isso, até para os caras verem que eles erraram nesse aspecto. Não vou dizer todos, né? Mas muita gente eu vi aí, eu diria que menos de 20% dos faixas pretas do Cássio ajudaram nessa estátua. Alonso, uma curiosidade que eu tenho, pessoal, e eu acho que eu nunca te fiz essa pergunta, você que viveu toda aquela fase ali, tanto da rivalidade entre luta livre e jiu-jitsu aí no Rio de Janeiro, você como um local aí, e da BTT contra a Shootbox. E eu sei que, como você sempre deu espaço para todo mundo, então você ia num lugar, a pessoa, pô, Alonso, você está dando muito espaço para aquele, aí quando você ia no outro, o outro reclamava, enfim. Qual que para você teve mais tensão? Imagino eu que por você ser do Rio de Janeiro, talvez a pressão fosse maior aí. Mas onde que você, como jornalista, era mais pressionado? Na rivalidade BTT versus Shootbox ou anteriormente da luta livre contra o jiu-jitsu? Porra, essa pergunta é muito boa, cara. Até que eu vou te dar uma resposta que talvez seja até inesperada. Por incrível que pareça, tanto a BTT quanto a Shootbox, né, a gente tinha momentos tensos ali, mas a gente trabalhava meio que junto. Né? Os caras entendiam que, mal ou bem, eu era editor de uma revista importante, eu também era o cara que fazia as matérias para o Japão. Então, da mesma maneira que eles, que o meu trabalho deles era essencial para mim, mal ou bem, eu também era um parceiro de trabalho deles. Né? Então, ali, e eles sabiam que eu era um cara sério. Então, se um mês o cara ficasse chateado porque eu dei a capa para a BTT, ou a Tatame deu a capa para a BTT, né? A Tatame, nós, o grupo, decidimos que a capa quem merecer a BTT. Ao mesmo tempo, o cara da Shootbox sabia, mas calma aí, cara, o cara é sério, os caras também são duros. Então eles ficavam putos na hora, mas entendiam e respeitavam. Então isso sempre acabava em bons termos, entendeu? Não teve assim nenhum momento de estresse a ponto de não poder. Não vou dizer que. Lógico, teve situações ali que eu fiquei uns 2 meses sem ir em Curitiba, que o Rudimar ficou chateado, sim. Ou que, a BTT também nego ficou um pouco chateado. Mas, cara, os caras sabiam que
que eu era um cara sério. Então eles respeitavam isso, entendeu? Isso é uma coisa importante que eu até falo para os colegas. Eu lembro que tinha um colega que ele se empolgou cobrindo o Meca e ele ficou muito próximo do Vanderlei na época e tal. E, pô, cara, aí quando eu vi o cara na beira do ringue fotografando, ele estava até fotografando para uma revista americana na época, e o cara gritou rei, cara. Ele falou rei, rei. Eu falei, porra, bicho, desculpa. Ele ficou chateado. Eu fui dar um toque numa boa, ele não gostou. Eu falei, cara, deixa eu te dar um toque numa boa. Tenta, por mais amigo que você seja, quando você se mostra totalmente de um lado, esse lado passa a exigir que você seja 100% do lado dele. Então, qualquer situação que você tiver que mostrar o outro lado, esse lado vai te cobrar mais, cara. Vai por mim que ele ficou chateado comigo, depois ele, não vou citar nomes, mas ele acabou sofrendo até consequências por isso, entendeu? E, de fato, isso era uma coisa que me deixava tranquilo. Por eu estar dos dois lados, eu respeitar os dois e os caras saberem disso, eu acabei conseguindo ir no bem. Agora, o que eu ia te falar que mais me incomodava, por incrível que pareça, mais me estressava, era o mundo do jiu-jitsu. Por quê? Porque esse mundo era o mundo que mais cobrava, que mais tinha vaidade, entendeu? Então, você perguntar, pô, Alonso, o que tirava sono, o que te desanimava, era, pô, às vezes eu ia cobrir um evento de jiu-jitsu, cara. Eu tinha acabado de dar uma capa para uma agremiação, eu sabia a pressão que eu ia sofrer ali, entendeu? E eram vários reclamando, mas reclamando de maneira assintosa e porra, como é que você deu a capa para Nova União? E era uma coisa, cara, assim, que desgastava, entendeu? Eu até vou te falar, cara, chegou uma hora que eu cobri jiu-jitsu, acabou virando uma coisa que me tirou o prazer, uma coisa que sempre foi meu grande prazer, né? Cobri todas as competições de jiu-jitsu, talvez eu e Luca sejamos os únicos aí que tenhamos cobrido aí todas as grandes competições de jiu-jitsu de 93 até 2010. Eu fui em tudo, mundial, brasileiro, estadual, campeonato de equipes. Mas vou te falar, cara, assim, momentos desgastantes nesse sentido de cobrança, de pressão, entendeu? Era muito pior do que jiu-jitsu, luta livre, chute-boxe e BTT. Alonso, nesses quase 30 anos que você está envolvido nessa cobertura do jornalismo marcial, muita gente não sabe, né? Que te acompanha hoje como um comentarista, por exemplo, do combate. Você já foi editor, fotógrafo, repórter, continua sendo tudo isso, mas eu lembro muito da sua época de repórter, de fotógrafo na tatame, e se você puder contar, eu acho que, não sei se é a sua foto preferida, mas é a mais, acho que deve te dar um maior orgulho se você contasse aquele evento no Pride em que aconteceu alguma coisa que você não pôde, você foi meio que barrado na hora H, e você teve que subir um andaime, né, para poder tirar foto com aquela famosa foto daquele GP que o Vanderlei ganhou do Rampage, que ele sobe nas cordas e levanta, e nesse mesmo evento o Minotauro acabou finalizando o Mirko. Conta um pouco dessa história e uma foto sua, vou falar a minha opinião pessoal, que eu gosto muito dessas duas, até pela história de como que você conseguiu, né, a saga toda, mas uma que eu acho fantástica, que é da final do Pride, Aruna versus o Shogun versus o Minotouro, que o Minotouro daquele super... A final não, foi dentro daquele GP, foi... Quarta de final. Foi a segunda rodada, foi o Minotouro versus o Aruna versus o Shogun, que o Shogun daquele Superman Punch, eu acho aquela foto assim, de todas as que eu vi, a mais bonita. Tem aquela que você conseguiu, a façante, fazer o Rickson, tirar aquela foto na piscina, enfim, que também é algo que, para poucos, né? Mas conta especificamente algumas fotos que você tem mais carinho e dessa história do andaime, que é algo que mostra o que o jornalista, o fotógrafo faz quando ele ama realmente a profissão dele. Ah, cara, você lembrou de uma que eu gosto muito, essa do Rickson aí, pela saga toda da coisa, né? E uma coisa muito legal dessa do Rickson, cara, o Rickson na piscina, é que tinha toda uma história por trás disso, né? Existia muita concorrência entre a Gracie e a Tatame, né, e tal. E essa capa é muito especial para mim pelo seguinte, a Gracie e o Luca, né, cara, um ia puxando o outro, era mal barato eu e o Luca, coisa muito legal, porque, tipo, porra, o Nagal era muito próximo a mim, eu comprava o melhor equipamento, ele comprava, aí eu arrumava um patrocínio para ele arrumava.
Aí ele arrumava um negócio, um ia puxando o outro sempre, sabe? A gente sempre teve uma relação muito cordial ali, apesar de sermos concorrentes. E esse dia foi curioso, porque o Luca batia numa tecla que, tipo assim, pô, o Alonso é maluco, o Alonso faz tudo, né? Pô, fotografa e vai lá escrever e, pô, e tal. E ele começou a meio que profissionalizar, bater na tecla, levar o Ricardo Azuri. E aí, nesse, especialmente em Los Angeles, ele levou, cara, um fotógrafo do JB. O cara é gente finíssima, cara. O cara, assim, muito. Eu não lembro o nome dele, mas o cara era muito fera, pô. O cara fotógrafo, um rebatedor. Aí a gente foi nesse dia, a gente conseguiu essa entrevista com o Nixon e a Grace foi antes. Aí eu falei, porra, me ferrei, cara. Eles, mais próximo dos Grace, conseguiram pegar o primeiro horário, que a luz é melhor, na casa do Rickson. Pô, ser recebido na casa do Rickson é uma coisa inimaginável na época, né? E só que eles chegaram antes, eu cheguei sozinho. Eles estavam em 3, cara. Tinha um para segurar o rebatedor, tinha esse fotógrafo fera, mais o Luca. Aí eles entrevistaram juntos o Royler e o Rickson. E eu fiquei esperando. Pô, os caras demoraram umas 3 horas, foram sair meio-dia. O pior horário que pode existir para fotografar é meio-dia. Né? O pior horário, não tem coisa pior. E eles fotografaram muito na grama, eu fiquei vendo de longe ali, e o fotógrafo com rebatedor e tal. Só que eu falei, cara, tem uma coisa a meu favor. A luz está ruim, mas o Rickson, a Kim vai sair. E a Kim ficava controlando, cara. A Kim era sinistra, a Kim era muito responsável pelo sucesso do Rickson. E ela ficou controlando os caras. Na minha hora, ela tinha que sair para buscar um dos filhos. Eu falei, pô, vou ficar com o Rickson soltinho aqui para mim. Dá para fazer foto na piscina. Né? E, pô, vou ficar conversando com o cara mais à vontade. E foi isso que rolou. Acabou que isso foi uma grande vantagem para mim. Por quê? O Rickson, pô, consegui fazer o cara na piscina, né, cara? Aí eu percebi que, pô, na piscina, se eu botasse o rosto dele mais baixo, tinha uma sombra de uma árvore, eu não ia pegar tanto sol incidindo e fazendo aquela sombra de nariz. E eu também podia abaixar ele, mostrar ele meio saindo da água. Isso que eu fiz. E acabou, qual foi a grande vantagem? Quando eu estava fotografando isso, né, eu sempre tive essa coisa de ser editor e fotógrafo e tal. Eu falei, pô, cara, eles são obrigados a dar capa pro Pan-Americano. Porque o Pan-Americano era o evento da Barra Grace, do Carlinhos, né? Eles estavam indo lá cobrir o Pan-Americano. Eles não podiam não dar a capa pro Pan-Americano e a gente não tinha essa obrigação. Então, assim, eu já sabia que aquela capa que eu tinha, talvez a foto do cara fosse melhor do que a minha, mas a foto que eu tinha ia ser capa com o Rickson e o furo ia sair antes. E aí a gente arrebentou, né? A gente saiu na frente com esse furaço do Rickson, foi uma das capas mais vendidas da história da Tatame. É o... Porra, como é que é? É ele saindo da água, né? Aquela foto clássica lá. E arrebentou. Então essa é uma das minhas fotos realmente preferidas, que eu tinha até esquecido, se você não lembra aí, essa história. E a do Vanderlei é aquela história, né, cara? Eu fui barrado lá por conta dessa rivalidade da Shootbox BTT. O Kawasaki entrou numa comigo, porque ele me viu mais próximo da Motoko. E eu já tinha pego a minha credencial. Isso que foi o maior absurdo de todos. Eu tinha pego a minha credencial e o Kawasaki foi à direção e pediu para vetarem. Então, pô, tive que devolver minha credencial. Porra, meu irmão, eu chorei de raiva esse dia. Foi uma coisa assim, porra, um desespero, sabe? Porque eu tinha conversado com o Rudimar que isso podia rolar. Eu falei, Rudimar, cara, eu tô gastando $3.000 do meu bolso para cobrir esse evento. Se o Kawasaki é uma merda, por favor, me ajuda. E o Rudimar também, hoje em dia eu entendo. Na época eu fiquei, foi uma das épocas que a gente ficou meio brigado. Mas na época, cara, porra, tinha muita política no negócio. Ele também não podia peitar o Kawasaki, entendeu? Ficava ruim para ele. Mas acabou que eu fiquei numa situação horrível, né, cara? Pô, o cara tirou minha credencial, eu ia ficar muito longe, com um monte de cabeça na frente. Aí eu tive aquela ideia de... Eu vi um andaime altão, falei, pô, cara, vou fotografar de cima. Vai ficar uma merda, mas pelo menos eu tô num ângulo que ninguém tem. Eu gosto sempre gostei de fotografar de cima, né? E aí eu escalei aquele andaime, cara, o câmera ficou puto comigo, tentou me expulsar, eu disse que não ia sair, mexi o andaime, ele se assustou, ia cair os dois, ele me deixou quieto. E acabou que deu aquilo, né? No final, quando as fotos realmente não ficaram boas pela distância,
mas era um ângulo de cima que a corda não me impedia. Se eu ficasse onde eles me colocaram, os lutadores ficavam na corda. De cima, a corda não me atrapalhava. Então as fotos ficaram num ângulo legal, mas aquela do Vanderlei foi tipo, porra, a bênção dos céus, né? Tipo, ó, meu irmão, tu rala, tu tá aí, só tomou pica, né? Porra, foi sacaneado pelo Kawasaki. O Rudimar, mal ou bem, ele não te apoiou nessa situação, mas, porra, papai do céu foi lá, botou a mãozinha e me ajudou naquela foto que para mim também é uma das melhores fotos que eu já fiz. Além dessa que eu gosto muito do Superman Punch, né, do Shogun contra o Minotauro, uma que eu gosto muito é na final daquele Pride de 2005, que nesse dia o Fedor lutou contra o Crocop, apesar do Fedor ter saído mais avariado, ele venceu claramente a luta, e o Shogun acabou vencendo o Arona. Aí depois o Fedor e o Crocop se encontram no backstage, os dois se abraçam assim, na época, naquele momento eram os dois melhores lutadores do mundo, cada um no seu peso, e você tirou a foto dos dois. Aquela foto também é histórica por conseguir captar algo, né, uma foto inédita para o Brasil, os dois grandes ali do momento. Alonso, fazer uma pergunta para você, você que acho que é a única pessoa que cobre o mundo da luta que pode falar sobre isso, que você viveu toda essa época. Hoje em dia, a gente pode até chamar de glamourizada, mas você pegou toda aquela época ali do perrengue mesmo, e você cobriu vários eventos em regiões assim terríveis, sem organização nenhuma, ameaça de uma pessoa matar a outra na pesagem, aquele clima tenso todo. Conta qual o momento que você viveu, ou quais, uns 2 ou 3, que você até temeu pela sua vida. Eu lembro que você falou de uma época que você viveu, por exemplo, aquele Pentagon Combat de 97, né, do Renzo contra o Eugênio, que teve aquela confusão toda generalizada. Você viveu uma época que você me contou do IVC, que o Coleman, você ficou até com medo do pessoal da Shootbox sair na porrada com ele. Conta um pouco de algum evento que você estava ali do lado e você, meu Deus, vai acontecer uma catástrofe aqui. Rapaz, é curioso isso, né? Porque na hora, assim, às vezes passa, você fala, estava sob controle, mas na hora é complicado, né? Brigas, o que sempre me assustou mais é negócio de briga generalizada. Isso aí, eu lembro de uma na Ilha dos Pescadores, que foi quando o DP lutou com o Hulk, né, que estava um clima muito tenso ali, luta livre, jiu-jitsu e tal, isso foi em 95, e o DP estava lutando com o Hulk e tal, de repente, cara, atrás de mim, estava um clima muito pesado esse dia. E aí atrás de mim eu ouvi um barulho como se fosse um terremoto. Isso me marcou muito, cara, um estrondo. Quando eu olho para trás, cara, eram aquelas cadeiras de Brahma, né, de boteco, sendo derrubadas igual dominó, porque alguém deu uma cadeirada no Hugo. O Hugo tocou numa cadeira, aí foi derrubando, acabou nem sendo tão grave quanto o barulho que foi, porque conseguiram conter e tal, mas foi uma coisa que me assustou muito. Teve uma vez no Nordeste também, cara, eu estava na beira do ringue, e, pô, eu não tinha ainda o traquejo ali de trocar ideia, né? Aí tu vai cobrindo os eventos, você vai aprendendo. Tipo assim, meu amigo, tem uma coisa em mente. Eu sempre ensinei para os fotógrafos colegas, cara, você pode estar na tua razão fotografando na beira do ringue, mas quem está atrás sempre tem razão. A tua postura sempre é desculpa, calma, fica tranquilo. Só que eu nem sempre eu soube disso, entendeu? Então, uma das vezes tensa também, eu não lembro se era na Bahia ou em Natal, onde era o evento. Mas eu fui um pouco ríspido com o cara que tava reclamando para eu me abaixar. O cara, porra, imagina, o público ali meio grosso, o cara, porra, meu irmão, baixa aí, fotógrafo. Eu falei, tipo, tô trabalhando, alguma coisa assim nesse sentido, porra, meu irmão. Ali eu me assustei, que o cara já mandou um latão, o outro mandou outro, aí o outro já veio, pô, já levantou a cadeira. Eu falei, caraca, vou ser inchado. E no final ali, o pessoal contornou, mas ali eu falei, meu amigo, quando você lida com o público sempre tem que ter razão, tem que sempre pedir desculpa, falar foi mal. Por mais que você esteja exercendo o seu ofício ali, fazendo o seu trabalho, você tem que entender que, porra, quem está ali não é uma pessoa, são várias, né? Então tem que ter essa visão sempre. E sobre o Coleman versus a Shootbox?
Ah, Teve cara, aquele corredor essas polonês. histórias até eu ficava temeroso, né? Já tendo aquela visão de porra, cara. Eu sempre respeitei muito esses gringos que tiveram a coragem de vir aqui. Porque eu ia lá para fora, já cobri desde o UFC 9, né? Antes do Pride, eu já ia para o Japão, quer dizer. E eu via que a visão dos caras era meio, porra, Brasil, terra de ninguém, né? É o roots total, e os caras são índios, selvagens, né? O Vale Tudo veio de lá e tal. E eu sempre falei, cara, o cara que tem coragem, entendeu? De tendo essa visão, de ver foto do IVC e vir aqui lutar o IVC, esse cara merece todo o respeito do mundo, né? E disso eu falo do Coleman, que trazia o Handelman, trazia o Mike Varsdale, eu falo do Dan Henderson, né? O Handelman nem se fala, cara. O Handelman lutou 3 torneios no Brasil. Esse cara é um monstro, merece todo o respeito do mundo. Chuck Liddell, cara, veio lutar com o Pelé, já sendo o Pelé aqui, entendeu? Na mão pelada. Então, assim, esses caras são muito cascas grossas. E eu sempre tive medo, porque existia, na época, uma polarização entre Brasil e Estados Unidos, né? Era como se tivesse. Hoje a gente não tem mais isso, a gente tem uma visão muito mais esportiva, então vai ter um evento, pô, o americano ali, a gente tem todo um cuidado com o atleta americano, o japonês na época não, cara. Os wrestlers estavam começando a ganhar e tomar o espaço do jiu-jitsu, então era tipo assim, porrada nos caras, entendeu? E eu já não tinha mais essa visão, porque eu ia lá na casa dos caras e era muito bem recebido. Então eu ficava, de certa maneira, preocupado, né? E quando eu via situações como essa do Coleman, o Coleman chegando com aquele jeitão dele, né, e descendo uma escada rolante da equipe da chutebox inteira ali embaixo, eu, porra, meu irmão, esse cara não sabe o que ele tá brincando, entendeu? Ele no Metropolitan talvez tenha sido até mais... Porque essa mal bem da chutebox, ele desceu, passou no corredor polonês, mas tinha seguranças do Maxud Plaza ali, tinha uma situação assim que ia acabar sendo contido até pelo próprio Rudimar, não iam fazer uma covardia com o cara. Cara, no Metropolitan, ele foi louco, cara. Porque ele estava meio poderoso na época ainda, né? Campeão do UFC, não entendendo aquela situação toda. Porra, ele batia assim na beira do ringue, cara. O Handelman ganhava, ele batia e fazia gritos, assim, batia no peito, realmente com uma marra que não é o Coleman. Você conhece o Coleman, você vai ver que ele não é aquilo, né? Mas ali, aquilo ali estava mexendo com o brilho do povo brasileiro, pô, tinha rolado o Fábio Gurgel, Marquet, Murilo e Tom Erickson, meu irmão. O cara não entendia que era um legado da luta aqui, que você, porra, é uma dinastia, né? O jiu-jitsu é uma família, é uma seita. De repente o cara tá ali afrontando aquela seita de maneira, entre aspas, desrespeitosa, batendo no ringue, entendeu? Então ali eu fiquei um pouco preocupado, tanto que jogaram-lhe um copão de Coca-Cola nas costas dele, eu falei, ai meu Deus, se ele virar para trás, entendeu? E tentar ver quem foi, vão dar uma junta no Marco Coleman aqui no Metropolitan. Mas ele tomou aquele banhão, engoliu quieto e saiu, né? O Coleman sempre, eu acho que ele entendeu de certa maneira o que era isso pro Brasil, né, cara? Não era uma coisa tipo os Estados Unidos, ele não estava numa competição de wrestling. Ele estava ali com os brasileiros de saco cheio, a torcida não aguentando mais o domínio do wrestling no mundo do Vale Tudo, né? E era o orgulho de ver ou o Carlão ou o Ebenezer vencendo aquele evento. Era uma coisa muito maior, era uma coisa de país, né? Exatamente. Alonso, vou fazer uma pergunta aqui que o Uzi Mata-Leão perguntou aqui, aí eu já vou emendar as duas perguntas. Ele perguntou para você qual que é a maior rivalidade da história da luta. Aí eu vou aproveitar esse documentário que vocês estão fazendo no canal Combate, fala um pouco sobre ele, dessas rivalidades, e no final você encaixa, se é possível, são tantas, mas aquela rivalidade que, por vários aspectos, você classifica como a maior rivalidade da história do mundo da luta. Pô, muito legal essa pergunta. Deve ser do Pedro, né? Da Mata Leão, um grande parceiro. Um abraço do Pedrão aí. Ó, o Lopes Use aí, o Mata-Leão. Andrezinho. O osso, deve ser ele mesmo. Mas então, cara, a grande, né, a mola mestra desse esporte é a rivalidade. Eu acho que qualquer esporte é a rivalidade, né? Mas um esporte como a luta, onde o antagonismo é a base de tudo, pô, a rivalidade é simplesmente a pedra fundamental, né? E foi pensando nisso que eu
que eu fiz junto com a Ciranda, né, o Combate, o UFC, aí, esse documentário, eu escrevi o argumento, fiz a base do roteiro aí, desse documentário, trazendo exatamente as maiores rivalidades que marcaram o mundo da luta. E a gente tentou buscar ali, né, por ser um projeto do UFC, as principais do UFC. Por mim, sinceramente, se fosse um projeto Marcelo Alonso, eu ia pegar umas 5 do UFC e 12 dos tempos do Vale Tudo do MMA. Mas, óbvio, né, o projeto do UFC, o projeto do Combate, tem que contextualizar para o grande público. Então, a gente botou 12 do UFC e 6 do Vale Tudo. Né? Então, as minhas prediletas são as do pré, apesar que, poxa, de fato, Khabib, McGregor, John Jones, Daniel Cormier, né, Vanderlei e Vitor Belfort são rivalidades raízes mesmo, são rivalidades muito fortes, mas não dá para comparar com o que veio antes, né, cara? Eu acho que luta livre e jiu-jitsu são histórias inacreditáveis, dá um filme, né, dá um livro, todos aqueles capítulos, né? Eu acho incrível, na verdade, são duas rivalidades, uma só, né, que é o Muay Thai e Jiu-Jitsu contra a luta, a Muay Thai luta livre contra o Jiu-Jitsu. Essa rivalidade é incrível, mas a minha preferida, até por estar no olho do furacão, porque luta livre e Jiu-Jitsu eu já cheguei no final, né, cara? Começa nos anos 80, eu não vivi tanto ela. Eu chego ali em 91 para 92, então eu não vivi tanto. Já o BTT Shootbox eu não só vivi, como eu fui acusado uma época, quando a equipe começou a fazer as pazes, o Rudimar estava chateado comigo. Ele falou para o Luiz Alves que eu criei esse placar, né, cara? E, de fato, não é que eu tenha criado. Eu, como jornalista, naquele momento, eu percebi que era uma rivalidade inacreditável e existia uma disputa muito acirrada e renhida. Então, eu falei, cara, calma aí, tá 2-1. E eu comecei a botar o placar. Né? E aí isso, de certa maneira, deixou os caras mais mordidos e com mais vontade de vingar ali o colega, né? A partir do 2-1, eu falei, cara, isso é um golaço. Essa rivalidade só vai aumentar, vão ter mais clássicos e esse placar vai ser cada vez mais acirrado. E comecei a botar isso, né? E tanto que a gente fez uma capa na Tatame, que era 7 anos de luta, que já estava tipo 12-9, eu não lembro exatamente qual era o placar. Mas era uma coisa inacreditável. Contando os confrontos BTT e Shootbox nacionais e do Pride, estava tipo 18-15, era uma parada desse nível. Tinha confronto até em Portugal, cara. O cara fazia o evento em Portugal e falava, eu vou trazer um cara da BTT e da Shootbox, que é o maior clássico mundial. Entendeu? E trazia 2. Então, no Japão, qual era o maior clássico mundial? Era o clássico brasileiro, Real Madrid e Barcelona do MMA, era Shootbox e BTT. Né? E um vencia um, outro vencia outro. Um vencia um, outro vencia outro. Então, não dá. Sem dúvida, para mim, adoro jiu-jitsu, luta livre. Santanas versus Gracies, que história inacreditável, né, cara? Sakurabas versus Gracies, Macaco e Pelé, Vanderlei e Rampage, tantas rivalidades incríveis, mas sem dúvida, a maior de todas, pelo conjunto da obra, BTT e Shootbox. Alonso, falar agora dos seus livros, né? Você que já tem 2 livros, são 2 clássicos, que é do Vale Tudo ao MMA e Por Trás do Octógono. Conta um pouco pra gente, daqui a pouco já completa 30 anos de carreira, que você começou mesmo, o primeiro evento mesmo foi em 91, não foi? Cara, o primeiro evento foi em 92. Eu comecei a fotografar, né, para o meu mestre Cláudio França em 91, ir nas academias, cobrir a Copa Atlântico Sul. Eu conto a partir daí, né, que eu comecei a fotografar jiu-jitsu e fotografar competições e tal, a partir daí. Mas como, né, trabalhando como imprensa mesmo, tal, 93, mas fotografando, trabalhando no meio, 91. Então, 30 anos, né, cara? Você queria que eu falasse da ideia dos livros, né? Dos 2 livros, e por todo esse acervo que você tem, você pode falar do que você quiser sobre... Se você quiser lançar um livro só com entrevistas históricas, você faz um livro de 200 páginas.
uma entrevista que foi bombástica em 98, você sabe que esse tipo de mercado tem muita gente que tem interesse. Biografias, enfim. Os eventos que você cobriu, bastidores, você fala só de bastidores ali que você viveu, enfim. Você pode falar, pode fazer qualquer projeto por tudo que você viveu. Tá falando, existe algum Floresta, projeto na sua cabeça que você está pensando para o Pô, é livro? legal isso que você está falando. Esses dias me veio. Esses dias não, né? Já tem uns meses que eu, pô, cara, eu olhei aqui, eu sou um cara que eu coleciono tudo, né, cara? Tá aqui no meu quarto, aqui no meu escritório, é tipo um museu aqui. Eu pego pastas aqui que tem os cartazes do Pride, pô, tem primeira matéria que eu mandei para o Japão batida, eu tenho tudo isso. E uma das coisas que eu guardo com o maior carinho são as fitas. Né? As fitas dos tempos que eu vivi, sei lá, 20 anos, 15 anos do tempo que eu trabalhei como jornalista, eu gravava tudo. Como eu fotografava? Né? Qual era a maneira que eu tinha? Eu tinha que entrevistar com um gravadorzinho. Então, eu estava sempre com a minha pochete, com o meu gravadorzinho, a câmera e o flash, tudo eu gravava. Né? Aí, pô, cara, no outro dia eu fui olhar que tem mais de 200 fitas daquelas microfitas, assim. E, cara, as principais entrevistas, pô, tem tipo umas 5 entrevistas com o Carson, entrevista com o Hélio Grace, né? E aí agora, com o meu projeto, por incrível que pareça, eu fui procurar, eu guardo tudo. Eu tenho câmera de grande formato que eu não uso com negativo, eu tenho tudo. Uma coisa que eu não tenho, cara, que eu vou procurar em OLX, procurar no Mercado Livre aí, coisa mais ridícula, gravadorzinho de fita pequena, sabe? Eu tô sem aqui, tô pedindo para amigos, ninguém mais tem. Eu vou ver se eu consigo no Mercado Livre, por quê? Para eu pegar esse material, cara, e transformar em áudio, entendeu? Editar e botar isso no canal do PVT no YouTube. Então, por exemplo, entrevista do Carson. Porra, entrevista com o Carson são impagáveis, né, cara? Tem cada coisa aqui que, pô, tu não acredita. Tem entrevista com Hélio Grace, tem entrevista com porra, várias entrevistas aqui históricas, mas que estão tudo aqui em fitas, né? Momentos, porra, Dan Anderson, Primeiro Vale Tudo. Então tem muita coisa legal, assim. Isso é um projeto que eu tenho aí para frente.